Será que está faltando alguém? Vamos dar uma conferidinha. Bom, o Alan e o Natan vão perder esse momento agora. Manda um zap aí para a galera, manda um zap aí no grupo. Avisa o povo para correr para cá. Gente, vocês já me conhecem, eu sou a Gisele, mais conhecida como Gigi da Coed. E vim aqui com a missão de apresentar um momento muito legal para vocês, que vai ser um momento em que nós vamos ter um pouquinho aí dos bastidores dos 30 anos da Constituição. Mas antes, eu vim pagar um mico. Porque eu não sei, mas é porque eu sou assim, né? A pessoa adora pagar mico. E aí, gente, eu vi aí que naquele dia que vocês fizeram o primeiro dia de integração de vocês, cada um aí cantou um pedacinho de uma música, né? E aí, mais no final agora, a gente vai ter um outro momento musical também. Mas eu não poderia de deixar representar o Centro-Oeste, adorei quando vocês cantaram Evidências. Então eu queria que, para a gente começar esse momento agora, vocês cantassem comigo, mas eu quero fazer um convite. Eu quero que vocês agora, meus nobres excelentíssimos jovens parlamentares, se dispam. Eu não quero parlamentar agora nessa hora. Ok? Se dispam do papel de parlamentar. Não é para fazer isso, é para se despir do papel de parlamentar. Pronto, agora está todo mundo, né? Já está todo mundo nu do papel de parlamentar. Vamos lá, gente? É sério. Como é que você chama? Júlio, de São Paulo. Júlio de São Paulo. Como é que as pessoas te chamam? No quarto de paulista, né? Porque tem baiano no meu quarto. Então, gente, agora eu quero assim, ó, o paulista aqui. Eu não quero o deputado... É Júlio, né? Eu não quero o deputado Júlio. Eu não quero a deputada Tamires. Eu quero vocês aqui nesse momento, cantando junto comigo, e que vocês possam aproveitar de verdade esse momento, porque a gente vai ter aqui convidados maravilhosos para contar bastidores para vocês, né, que vocês possam prestar atenção nesse momento, que vocês possam curtir, desfrutar isso aqui, gente. Porque que acontece? Vocês estão aqui tão engajados, e a gente acha lindo isso em vocês, porque vocês estão realmente muito engajados, a gente precisa de uma juventude engajada. Mas aqui a gente também tem outros momentos que não podem ser perdidos. Então, você imagina, se você ficar aí só no papel de parlamentar, você vai perder a oportunidade de fazer um amigo, e esse amigo você leva para o resto da sua vida. Vai perder a oportunidade de encontrar o amor da sua vida, de repente. Né? Já estamos até aqui no clima de romance, cantando Evidências. Então, o convite agora é, eu não quero nenhum parlamentar aqui. Eu quero vocês. Então, vem comigo. Fechou? Partiu? Então, vamos lá, que o Davi vai me ajudar. Vocês me perdoem, porque a gente não ensaiou. Foi uma coisa assim, né? Mico, paga a vexa. Piorou, né, meu Deus, a situação da pessoa. Vamos lá, hashtag paga a vexa. Me ajudem, vamos lá. E assim, quero ver. E nessa loucura de dizer que não te quero, disfarçando as evidências, mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo. Chega de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo. Eu entrego a minha vida pra fazer o que... Já errei a letra, vamos lá. Diz que é verdade, que ainda você quer viver pra mim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você pensa muito em mim. Agora é o Davi, quero ver. Gente, valeu, obrigada.
E é isso que eu espero de vocês, que vocês sintam saudade disso aqui, gente. Essa vivência é única e é uma vivência que está proporcionando para vocês não só uma experiência parlamentar, mas uma experiência de vida muito positiva. Quando é que vocês vão poder, gente, encontrar gente do Brasil inteiro assim, né? Então vamos aproveitar. Combinado? Eu vou passar agora a palavra para a Gine. Vem cá, Gine. Vocês estão em ótimas mãos. Gente, ela cantou bem para quem não ensaiou, né? Não cantou? Olha, palmas pra Gi. Como é que era mesmo o nome do nosso músico aqui? O Davi mandou bem também. Para quem não ensaiou, o pessoal tá mandando bem, hein? Gostei de ver, gostei de ver. Quero ver o Happy Hour na sexta-feira. Esse vai ser bom. Então, vou subir aqui nesse cenário lindo. Gente, eu queria dizer que, olha, a turma de vocês está muito bonita, muito legal mesmo, gostei de ver. Como a Gi falou agora há pouco, agora é uma hora da gente tentar despir um pouquinho esse papel nosso de parlamentar, né? Nosso não, de vocês, né? Porque eu sou jornalista, para quem não me conhece, meu nome é Gine Moraes, eu sou jornalista aqui da TV Câmara, da Rádio Câmara. Meu papel aqui é trabalhar no plenário da Câmara dos Deputados. Eu trabalho lá, ao vivo, tentando traduzir para as pessoas que assistem à rádio, que ouvem a rádio ou que assistem à TV Câmara, um pouquinho daquele processo que está acontecendo lá no plenário. A gente tenta fazer essa tradução ao vivo, tentando traduzir mesmo, né, gente? Porque cá entre nós a linguagem é difícil, não é? Então, o processo legislativo é um processo complicado, vocês estão passando por isso agora, vocês vão ver que ele é cheio de coisa, mas ele é muito necessário, principalmente para a gente fortalecer a nossa democracia que a gente precisa tanto, né? Então, esse processo é um processo extremamente necessário e fazer as pessoas entenderem também é um processo muito necessário. E eu sou muito orgulhosa do que eu faço isso com muita garra, com muito orgulho. E a minha vontade é que todo mundo entendesse tudo que se passa por lá. Mas a gente às vezes não consegue, né? Mas a nossa tentativa é essa. Só que eu aqui, hoje, eu não estou aqui para falar de mim. Como vocês bem sabem, a gente está aqui hoje para fazer um papo sobre a Constituição. Inclusive, o nosso amigo Beto Seabra e o Fernando, eles vão trazer ali a Constituição daqui a pouquinho para a gente. A Constituição, a nossa lei maior, ela está completando 30 anos esse ano. Daqui a pouquinho, né? Dia 5 de outubro. Gente, essa é a lei que guia a gente. É a lei máxima de nosso país. Só que a gente não está aqui para falar de coisa muito burocrática, não. A gente não está aqui para falar, como é que essa lei foi escrita, para que serve essa lei, que cá entre nós é necessário, né? O pessoal aqui, tem muita gente aqui que estudou Constituição na escola já, ou não? Ó, muito legal. O triste é ver que tem gente que não estudou, né? Porque a gente tem que ter pelo menos uma noção, né, do que traz a Carta Magna. Mas a gente não está aqui para falar dessa parte burocrática da Constituição. A gente está aqui para mostrar um pouquinho para vocês o que foi fazer uma Constituição no Brasil. O que foi essa Constituição há 30 anos? O que moveu as pessoas? O que fez com que esse texto chegasse a estar onde está hoje? E para isso, não sou eu a protagonista, quem vai contar um pouquinho, é o Fernando Saboia. Pode subir, Fernando, vem cá com a gente, por favor. O Fernando, gente, ele tem de Câmara quase o que eu tenho de idade. Imagina vocês. O Fernando, ele é servidor da Câmara desde 1981. Então, ele tem muita história para contar para a gente. Ele passou por toda a Constituinte aqui. Lembrando, né, que a Constituinte ela foi chamada em 1985 pelo então ex-presidente José Sarney, e a partir de então foram 20 meses de muito trabalho. Quem cobriu esse trabalho aí como jornalista do lado de fora, ele ainda não era servidor, hoje ele é servidor da Câmara, graças a Deus, porque ele é um cara super competente, que é o nosso amigo Beto Seabra. Eu não vou contar para ninguém que o nome dele é Manuel, mas mas todo mundo chama ele de Beto Seabra, gente, batam palmas para ele. Como eu falei,
a ideia é que vocês sintam um pouquinho do clima. E antes de eu passar a palavra para eles contarem um pouquinho dos bastidores para a gente, eu queria que vocês imaginassem... Sabe esse clima que a gente está vivendo agora nas eleições? Está todo mundo com calor à flor da pele, aquela coisa, né? Que a gente não sabe o que vai dar. Todo mundo está interessado em eleição aqui domingo ou não? Não está ninguém nem aí? Deixa eu ver, mais ou menos, uns estão mais ou menos aí. Muito. Pois é. Gente, imagina só que em 85, quando a Constituição ela foi chamada, o Brasil ela estava saindo de uma ditadura militar, né? Foram 21 anos de ditadura militar com cerceamento de liberdade de expressão, episódios de tortura, violência. Então, havia aí um cerceamento muito grande de dispersão da sociedade e um desejo muito grande da sociedade de se fazer ouvir e de se fazer presente nos espaços públicos, né? Então, havia um clamor da sociedade e havia, assim, uma gana muito grande. As pessoas, elas estavam muito esperançosas, elas estavam com muita vontade de fazer uma Constituição nova. E foi nesse espírito da coisa que a Constituinte resolveu escrever uma Constituição do zero. Do zero. Então, aquele papelzinho, esse livro que a gente tem, que o Beto Seabra está na mão aí, ele foi escrito simplesmente do zero. Não, foi até feito um projeto anterior, mas que os constituintes falaram, não quero não, eu não quero, não tem nada a ver com isso, eu quero escrever do zero, porque a gente vai se livrar dessa questão da ditadura, nós vamos fazer um país, vamos redemocratizar um país e fazer com leis novas, um país digno, que vai ser um país desenvolvido, um país justo para todo mundo. E é nesse espírito que eu convido, então, vou começar com o Fernando, que o Fernando fazia parte dos bastidores aqui. Primeiro a gente vai ver para o lado de dentro, depois a gente vai ver para o lado de fora. Para o Fernando contar um pouquinho da experiência dele aqui dentro. Fernando, como é que você começou a trabalhar em ensino constituinte? Que papel que você teve aí? Tudo bom com vocês, gente? Atualmente, a minha principal função aqui na Câmara é ser arquivo de museu. Porque estou aqui há 37 anos e não tem mais muita gente da minha geração, né? Eu entrei com 20 anos de idade, então estou esse tempo todo aqui. E é interessante porque as coisas se renovam, né? Há ciclos. E o ciclo ele nunca é uma mera repetição, mas ele traz coisas, leva coisas. E agora mesmo, na atual campanha eleitoral, de novo, estou ouvindo falar dos dois lados da principal polarização aí, falar em constituinte novamente. Não sei se viram, se perceberam, mas por um lado, num dos lados da disputa aí, um dos assessores do candidato acenou com essa possibilidade de fazer uma nova Constituição, feita por notáveis, ia ser referendada, enfim, aí houve toda uma reação do outro lado, mas do outro lado, do principal oponente aí do Bolsonaro, eu já tenho 37 anos de Câmara, vou falar os nomes, né? Enfim, não tem problema. O que acontece é que no programa do Partido dos Trabalhadores, programa de teses, também está lá a ideia de fazer uma outra constituinte. Enfim, então essa é uma discussão assim que ela renasce de vez em quando. E aí a gente pergunta assim, bom, o que é uma constituinte, para que serve, por que fazer convocar uma Assembleia Nacional Constituinte? E qual é a diferença disso para a gente simplesmente reformar a Constituição que existe, por exemplo, né? Bom, só para situar um pouquinho aí, então, essa história da Constituinte, e, ao mesmo tempo, deixar vocês conhecerem um pouco a minha história, porque a minha história é completamente ligada ao Legislativo. Então, a coisa vai meio assim, né? Eu tenho um filho que nasceu em 88, né? Então, as coisas vão marcando a minha vida assim. Dia 5 de outubro. Não. Eu errei por pouco. Eu errei por pouco. Enfim, ele nasceu em abril, eu não pude tirar licença paternidade, porque foi só em outubro. Bom, alguns aqui devem ter 16 anos de idade, não tem? Quantos? Vários.
Pois então, com 16 anos de idade, eu entrei na Universidade de Brasília, filho de militar, vindo do interior, para estudar relações internacionais. Plena ditadura, a UNB, não sei se sabem, foi uma universidade em que o movimento estudantil foi muito forte na época da ditadura, na luta contra a ditadura, e muito duramente reprimido. Vários episódios aí entraram para a história, infelizmente, né? Da reação... Oi? Onestino Guimarães, tem a ponte aí. Enfim, eu entrei na UNB nessa época. E, assim, eu, para falar a verdade, quando eu cheguei lá, eu não entendi nada do que estava acontecendo. Porque eu estava vindo do interior, fui criado basicamente em vila militar. Os militares de quem as pessoas falavam na UNB eram completamente diferentes dos militares que eu conhecia. Completamente diferentes. Né? Cresci naquele meio, era o quê? Meus vizinhos, os filhos deles, a gente jogava bola, enfim. Mas essa foi assim, um choque, né? De toda aquela conturbação. E algumas palavras foram crescendo do final da década de 80, começo final da década de 70, começo da década de 80, uns mantras que a gente ia ouvindo e foram sendo repetidos. Um era, diretas já. Diretas já. Outra, anistia ampla, geral e restrita. Outra, constituinte soberana. Então, assim, para não contar a história toda, né, mas essa foi, assim... Mas vocês conseguem imaginar estar num país e vocês não votarem para presidente, não votarem para prefeito, não votarem? Pois é. Era essa a questão. Então, o regime militar estava enfraquecendo por vários motivos, aí uma análise à parte de fazer, mas... E aí aconteceu uma coisa, dessas coisas que acontecem no Brasil, né? Porque se construiu uma saída, digamos assim, para o impasse econômico, social, político, porque a economia estava arrasada, o Brasil superendividado, as demandas sociais no pico, enfim. E você ainda estava começando a quebrar um pouco aquela divisão do mundo da Guerra Fria, né? Que foi boa parte do que justificou o regime militar por tantos anos aqui. Então, se construiu a ideia de uma transição democrática. De uma transição democrática. Assim, uma Assembleia Nacional Constituinte... Bom, eu estudei Relações Internacionais, só para você ter um pouco de ideia da minha história. Eu estudei Relações Internacionais, vim trabalhar na Câmara, logo no final de 87 fui para a consultoria legislativa, trabalhei no final do período constituinte, na consultoria, migrei para a área jurídica, ano 92 fui assessorar a Secretaria-Geral da Mesa, fiz assessoramento técnico-jurídico, Secretaria-Geral da Mesa, trabalhei esses anos todos lá, do impeachment do Collor ao impeachment da Dilma, fiz 2, quase 3, né? É um recorde. Trabalhando com assessoria institucional, não partidária, trabalhei com todos os presidentes da Câmara, exceto Marco Maia. E, a partir daí, fui estudar ciência política para tentar entender a situação como estava acontecendo. Mas o que eu dizendo assim, que essa ideia da transição democrática, uma ideia assim, que na época, eu me lembro assim, tinha muita gente que disse, isso não dá certo. Tem que apagar tudo, começar tudo de novo. Porque a Constituinte é uma espécie assim, uma Assembleia Nacional Constituinte é uma espécie de você formatar o HD institucional. Você pega assim, olha, pega a Constituição anterior, a placa-mãe, vamos rodar um programa democrático nela. Não roda. É incompatível. Não roda, não funciona. Vamos rodar um programa de liberdades sociais com a Constituição antiga. Não roda. Alguma coisa roda, mas trava. Então tem que formatar o HD. Tem que fazer outra Constituição. Então, a Assembleia Nacional Constituinte ela tem um negócio de utopia. De utopia. Como se a gente pudesse aqui, nós aqui, por exemplo, desenharmos o país dos nossos sonhos. Então, é mais ou menos isso. Então, as pessoas não, vamos fazer isso. Mas, para fazer, a gente tem que zerar tudo. Só que não dá para zerar tudo. Então, a Assembleia Nacional Constituinte ela foi convocada pelo Congresso que existia, com todas as limitações que a ditadura militar estava ainda impondo, um bipartidarismo obrigatório, muitos mandatos cassados, senadores biônicos. Sabe o que é senador biônico? Não. Eu vou falar?
teve um ano que a ditadura começou a perder as eleições, então eles tiveram que começar a acertar a conta do lado de cá, né? Caçando gente, porque perdia nas urnas e para acertar, caçar mandatos. E, num certo momento, se criou governadores apontados pela ditadura e senadores, um terço dos senadores era indicado. E não era eleito. Era Explica por que biônico. Biônico é uma longa história. Tinha uma série antiga de TV que era o Homem de 6 milhões de dólares, e ele tinha um braço mecânico, era um braço biônico. Então, a ideia de biônico é a ideia de artificial, implantada, né? Eu até lembro um deputado, lembro direitinho dele, Jorge Weckert, do Sul. Ele, toda vez que queria falar, ele dizia: senhor presidente, senhores deputados, senhores senadores eleitos pelo povo e demais funcionários da casa. Ele disse assim: não falo com biônicos. Era muito legal o discurso dele, né? Então, se optou no Brasil por uma solução bem brasileira, que é uma transição. Por que eu digo isso? Porque a Assembleia Nacional Constituinte eleita, ela foi eleita com base nas regras eleitorais que existiam. E num sistema partidário que tinha sido reformado, mas ainda era basicamente o sistema que existia vindo da ditadura, com muitas lideranças que tinham sido caçadas e agora estavam retornando 20 anos depois. Mas, estou dizendo assim, é um momento de utopia, mas você não se livra do seu passado. Você não se livra da sua herança. Então, você tinha, no final do regime militar, uma sociedade brasileira assim, que não é só que era uma sociedade assim, como é que eu vou dizer, dividida, desigual, mas era uma sociedade brasileira que não se conhecia, reprimida. Então, quando as pessoas vieram para cá e começaram os trabalhos constituintes, que abriram lá as comissões temáticas, as subcomissões e começaram a receber sugestões vindo da população, então a gente começou a descobrir o Brasil, que não era visível, porque durante 20 anos de ditadura militar, a imprensa também era cerceada. Então, assim, o Brasil começou a se ver de novo, a se encontrar aqui, né, várias demandas, vários segmentos da sociedade, lideranças antigas e novas, enfim. Então, foi um processo muito interessante, porque, de repente, tudo isso todas essas demandas econômicas, sociais, políticas, ideológicas, reprimidas durante 20 anos, estava todo mundo debaixo de 2 partidos, né? Que eram, na época da ditadura, você só podia ter 2 partidos. Vocês sabem quantos partidos a gente tem hoje? Benza a Deus. Imagina só. Olha a diferença, galera. Pois é. Então, na verdade, quando isso foi se quebrando, né? Porque quando isso foi liberado, esses partidos foram assumindo, as facções foram assumindo identidades próprias, enfim. E o que acontece é que a Constituinte, então, ela tem uma trajetória que depende do passado e ela tem um olhar de sonho para o futuro, né? Isso é que é uma coisa legal. Você fazia exatamente o que, Fernando, naquela época? A gente acompanhava as votações no plenário. Eu ocupei principalmente a fase final, que aconteceu o seguinte: todas as ideias que vieram da sociedade, elas foram para comissões temáticas, né? Mais ou menos o que vocês estão fazendo aqui. E lá, propostas foram sendo alinhavadas. Isso tudo foi parar numa comissão grande, que era chamada Comissão de Sistematização, que tinha a tarefa de fazer o primeiro rascunho da Constituição, o primeiro texto, reunindo todas essas sugestões. Só que quando o texto aprovado nessa comissão de sistematização foi a plenário, o negócio travou. Travou porque disso percebeu-se que o texto que veio da comissão, ele estava muito mais, assim, para usar essa linguagem, à esquerda do que as preferências do plenário. O plenário era mais conservador do que a composição da comissão de sistematização. Então, começou um processo no plenário lento de votar. Houve uma mudança nas regras da Constituinte, mudaram as regras regimentais da Constituinte para destravar. Alguém conhece o Centrão aí? Então, o Centrão, na verdade, começou lá naquela época. Foi por causa do Centrão que mudou a regra lá, que a princípio a Constituição ela tinha uma certa regra, e aí,
que o Centrão não concordava, eles mudaram a regra e a Constituição acabou que tomou outro rumo, né, Fernando? Exatamente. Essa terminologia Centrão vem dessa época, porque que está muito parecido com o que está acontecendo hoje. As pessoas estão preocupadas com a eleição para presidente da República, eu estou preocupado com as eleições legislativas. Porque nenhum partido provavelmente vai ter mais do que 50 deputados aqui, pelas projeções. Nenhum partido. Então, os partidos mais ideológicos à direita e à esquerda, vamos supor, PSL, PT, quem ganhar a eleição presidencial, vai ter uma bancada aqui inicial de 50 deputados. E some mais uns aí, alguns aliados assim, de sangue, de fé, e bote 100, é um quinto. Você decide por maioria. Então, na Constituinte, houve esse impasse. Veio da sistematização um texto, que a maioria no plenário, que era mais de centro-direita do que a comissão, disse, não, esse texto a gente não aprova. E a coisa parou quase um ano. Lembra disso? Um impasse. Chegou a parar, né? Parou. O Ulisses Guimarães chegou um momento que ele parou. Foi até capa de revista esse assunto. Fizeram uma foto dele com cabeça baixa, assim, na esplanada, mostrando que ele estava preocupado com a situação. Nesse meio tempo, terminou o mandato dele como presidente da Câmara, porque o que aconteceu? A Constituinte foi feita da seguinte forma: você fez uma eleição como uma eleição normal, com as regras que existiam, elegeram-se deputados e senadores, que além de serem deputados e senadores, iam ser também constituintes. Então, funcionava as duas coisas. O Congresso Nacional, normal, digamos assim, se é que tinha alguma coisa normal naquele tempo, e uma Assembleia Nacional Constituinte. Então, você tinha sessões da Constituinte e sessões da Câmara, do Senado e do Congresso. Parou um ano mais. E chegou a se temer que a coisa ia ser um grande fiasco. E o que ia ser feito disso? Porque a gente estava num processo de transição com um presidente eleito, que deveria ter sido o último presidente eleito indiretamente, que foi o presidente Sarney, que assumiu com a morte de Tancredo Neves, né? A ideia era que o nosso próximo presidente ia ser eleito diretamente. Era essa a história. Direta já. E como é que ia ser se a Constituinte não chegasse a lugar nenhum? Então, esse movimento do Centrão, ele, no primeiro momento, ele travou a coisa toda. Depois houve uma articulação para mudanças das regras do regimento interno da Constituinte, para poder viabilizar. Isso aí passou pela reeleição do Ulisses. Mudaram primeiro a Constituição para Ulisses poder ser reeleito presidente da Câmara, porque ele era uma figura central. Se o Ulisses sai do comando do processo, a coisa ia naufragar. Assim, eu acho que o Ulisses Guimarães, na minha opinião, foi um dos últimos heróis nacionais vivos, assim, que eu conheci vivos. Figura não existe mais. Um homem assim, completamente idealista, um Don Quixote, se quiserem. Você não tem que concordar com tudo que ele dizia, mas podem ter certeza que é uma figura que eu não vi depois. Gente, assim, do calibre dele. Um homem dedicou a vida inteira a uma causa, né? A uma causa, enfim. Mas houve esse impasse grande. E esse movimento de centro mudou a regra procedimental, e aí tem vários estudos. Assim, a minha especialidade na vida é estudar regras regimentais. Eu tenho, assim, trabalho de mestrado, doutorado sobre processo legislativo, o jogo, como ele é jogado, né? Isso aí é a minha especialidade, né? É o que todo mundo acha chatíssimo, só que sem isso não acontece nada. Entendeu? Se você não conhece as regras do jogo, gente, aqui não acontece nada sem que se respeite o regimento ou que se saiba muito bem manobrar o regimento, né, Fernando? E a questão do regimento é que ele é uma regra de jogo. Ele tem um formato jurídico, mas ele essencialmente é uma regra de composição de poder. Então é complicado olhar para ele só de um lado, né? Você tem que perceber os vários aspectos que entram nisso. Deixa eu aproveitar e chamar o Beto para ele entrar um pouquinho mais na conversa também, para ele contar para a gente como é que você caiu na cobertura jornalística da Constituinte, Beto, porque você era novinho,
né? Você estava iniciando a sua carreira jornalística e com um baita de um desafio na mão, né? Gente, vocês conseguem imaginar agora, vocês fazendo essa simulação de parlamento que vocês estão fazendo aqui, vocês conseguem imaginar o que é cobrir uma Assembleia Nacional Constituinte? De você escrever uma Constituição máxima, uma lei máxima de um país a partir do zero, e todo mundo querendo dar contribuição, todo mundo querendo ajudar, todo mundo querendo escrever um pouquinho lá, porque, querendo ou não, tem a briga de ego, todo mundo tem também seu ideal, né? Todo mundo acredita numa coisa, né? Se você tivesse a oportunidade, você não ia querer também? Todo mundo ia querer, né? Então, havia aí uma disputa muito grande, né, Beto? E como é que você caiu aí na cobertura da Constituinte? Então, Dini, boa tarde, gente. Em 88, foi o ano quando a Constituição foi realmente finalizada, né? Eu estava fazendo comunicação no UNB, eu era estudante de jornalismo da Universidade de Brasília. E junto com mais 2 amigos, a gente resolveu que a gente queria participar da Constituinte, né? A gente não era formado ainda, ninguém dava emprego para a gente não tinha um diploma ainda, naquele tempo era obrigado a ter diploma para exercer a profissão. Mas nós criamos uma pequena empresa de comunicação, a gente podia ter uma empresa, a gente já era maior de idade, e oferecemos nossos serviços da empresa a pequenas rádios e jornais do interior do Brasil. Então, naquele tempo, a gente criou empreendedor, olha, startup, criamos uma startup de comunicação, isso mesmo. Aí fizemos uma cartinha, mandamos para centenas de rádios e jornais do interior, falando, nós temos uma pequena empresa de comunicação em Brasília, oferecemos nossos serviços de cobertura dos acontecimentos da Constituição, da Constituinte, diretamente aqui de Brasília, com repórter de rádio, repórter de jornal, foto, não era só eu e 2 caras, mas a gente apresentou um monte de serviço. E aí começaram a aparecer clientes, né? Começaram a aparecer clientes, por nossa surpresa, apareceu um jornal lá do Triângulo Mineiro, um jornal diário do Triângulo Mineiro, 2 rádios de Santa Catarina, a terra da Dini, rádio de Rio do Sul, e mais uns 3 ou 4 rádios do Norte. Eu sei que apareceram aí uns 8 veículos de comunicação. Então, o que eles faziam? Pagavam uma mensalidade para a gente, que era pouca coisa, e a gente ia para a Constituinte, passava o dia lá, entrevistava deputados, colhia o resultado das entrevistas, das audiências e dos debates plenários, e passava no final do dia um jornal. E fazia também entrevistas personalizadas. Vamos dizer que o jornal lá de Rio do Sul quisesse uma entrevista com o deputado Luiz Henrique, que era um deputado bastante influente na Constituinte. A gente ia lá e entrevistava o Luiz Henrique para a rádio de Rio do Sul. Olha que importância para uma rádio do interior ter um repórter dela em Brasília entrevistando o Luiz Henrique, que era o líder ele tentou ser líder do PMDB, não conseguiu, perdeu na disputa com o Mário Covas. Mas ele era muito próximo do Ulisses Guimarães, né? Então, assim, a gente começou dessa forma muito pequena, mas a coisa cresceu, porque a gente teve esse apoio das empresas, das pequenas rádios, que não tinham condição de pagar. Naquela época não tinha internet, para vocês terem ideia, não tinha fax. A gente tinha que chegar, passar o dia aqui trabalhando. Primeiro você precisa perguntar se eles sabem o que é fax. Vocês não sabem o que é fax? Sabe? Ô, gente, na boa, eu demorei para ver um fax. Não é possível que vocês saibam tão rápido assim. Vocês sabem o que é telex? Telex sabe, né? Telex não, né? Pois é, então, a gente vinha para cá, cobria os acontecimentos, voltava para casa do meu amigo, a gente não tinha escritório, escrevia a matéria numa maquinazinha manual que ele tinha lá, levava na agência de Correios, o pessoal do Correios mandava essa matéria por telex lá para o jornal, esperava a nossa matéria e no dia seguinte saía publicada. Então, quer dizer, era um trabalhando, mas valeu a pena, foi uma experiência muito boa. Quando o Saboia fala do Ulisses, eu fiquei emocionado, porque você imagina um menino de 19 anos trabalhando 20 anos que eu tinha na época, na verdade, trabalhando aqui na Constituinte, e você ter que lidar com o Ulisses Guimarães, né? Eu lembro que uma vez eu estava no Salão Verde, e aí me ligaram. Quando eu passei a matéria no dia anterior, a apresentadora falou, nós queremos, o dono da rádio quer uma entrevista com o doutor Ulisses. Eu falei, mas como é que eu vou conseguir essa entrevista? Eu falei, não sei, se vira aí, tenta conseguir a entrevista com ele, porque o dono da rádio quer a entrevista com o doutor Ulisses. Aí você não falou que fazia? Agora se vira. Aí eu cheguei cedinho no Salão Verde, fiquei lá esperando. Eu sabia que ele saía todo dia por volta do mesmo horário e ia para o Salão Verde, para abrir o plenário, depois ele saía, aí eu fiquei esperando ali. Quando ele apareceu, eu me postei na frente dele e falei, doutor Ulisses, a rádio Amanda FM
Vê agora, Amanda FM de Rio do Sul queria entrevista com o senhor. Aí ele falou, olhou para mim assim, tipo assim, que moleque é esse? Tá querendo... Olhou para mim e falou assim, muito bem, façamo-la agora. A mesóclise. A mesóclise não é tão nova assim não, né? Façamo-la agora. Aí eu meio gaguejei, mas eu fiz lá umas 2 ou 3 perguntas para ele, ele respondeu, depois ele me deu um tapinha assim, tipo assim, passou, né? Passou raspando, mas passou. Pode respirar agora. Aí eu corri, fui lá gravar a entrevista, então foi assim, mas é uma coisa que me deixou muito, ao mesmo tempo, muito tenso, mas que depois que você faz isso, você faz qualquer coisa, né? Depois que você encara o Ulisses Guimarães no Salão Verde, em entrevista. E outro caso que me marcou muito, o Saboia deve lembrar, foi a disputa pela liderança do MDB, do PMDB. Você tinha 2 grandes candidatos, um era o Luiz Henrique, que era de Santa Catarina, e o outro era o Mário Covas, que era de São Paulo, né? E a rádio lá tinha interesse que o Luiz Henrique fosse eleito, claro, porque ele era da Santa Catarina. Então eu tive que cobrir essa disputa pela liderança do PMDB assim, diariamente. Então, tudo que acontecia eu ia atrás, entrevistava o Covas, entrevistava o Luiz Henrique, até que foi disputado no voto e o Covas ganhou. Teve um discurso fantástico do Covas, defendendo o nome dele para que o PMDB tivesse... Ele era muito bom de discurso, o Luiz Henrique era muito bom de articulação e tudo, mas o Mário Covas era um orador fantástico. Então, o Mário Covas ganhou a disputa no discurso. Ele foi para o plenário, fez um discurso monumental e ganhou aquela disputa. O Luiz Henrique foi eleito líder do PMDB durante a Constituinte. Aliás, essa questão da oratória, do discurso, acho que a Constituinte talvez tenha sido o último momento, assim, dos grandes oradores no Congresso. De lá para cá, infelizmente, essa é uma arte que está se perdendo. Espero que alguns de vocês ressuscite isso. O que é bom de discurso aí? Ler Padre Vieira, assim. Padre Vieira, Rui Barbosa. Aqueles negócios, assim, bem... porque, assim, idealmente, o parlamento é um lugar de convencimento recíproco, né? Que você tenta convencer as pessoas das suas ideias. Isso está se perdendo muito no debate no plenário. A Constituinte ainda teve alguns grandes debates e alguns grandes oradores, pessoas que, assim, como o próprio Ulisses, Covas. E eu lembrei de um episódio que tem a ver diretamente com os trabalhos da Constituinte, porque o que aconteceu? Com essa virada do Centrão, a coisa começou a funcionar da seguinte forma: inventou-se o tal do destaque de votações separado, que é um negócio que até hoje a gente usa na Câmara, é meio complicado. Talvez aí uma das principais estratégias de plenário hoje na Câmara, o tal do destaque, veio da Constituinte. Isso basicamente é assim: você aprova um texto global e depois você vota pedaços. E tem que aprovar cada pedaço. Então, entravam em votação pedaços do texto. Então, a gente tinha lá uma pauta, o que ia ser votado. Vários pedaços do texto. Enfim, isso e a fusão de emendas e gerou alguns dos problemas do texto atual. Depois, se for o caso, a gente fala nela. Mas, desses pedaços de texto, um dia ia ser votado a tal da licença-paternidade. Esse é um grande discurso. Eu tenho ele aí, inclusive. Do Alcene Guerra. Alcene Guerra. Gente, isso é impressionante, essa história. Se vocês quiserem... Você quer contar a história? Não. Depois, se vocês quiserem, eu tenho ele separado aí para vocês escutarem. Não é muito longo, mas é fantástico. O que acontece? A semana toda, o tempo todo, já tinha sei lá quanto tempo, que isso era motivo de chacota, brincadeira, de ridicularização. Vão criar licença paternidade, porque já tinha aquela ideia de que a Constituinte estava criando direitos excessivos e direitos sociais em excesso, que ia quebrar o país, ia quebrar todo mundo, ia quebrar os empresários, enfim. Já tinha esse clima produzido pelo Centrão, porque o Centrão achava aquele texto excessivamente à esquerda, né? E todo o discurso era de que o país ia ser ingovernável, ia ser inviável. Lembrar que a maior parte do Centrão era de empresários, né? Com certeza. Enfim. E aí, o tal da licença-paternidade era como se fosse assim, só faltava essa. Não é possível. Eu lembro até, acabei de elogiar suficientemente o Ulisses Guimarães para poder fazer esse comentário, não diminui em nada assim, a admiração que eu tenho por ele. Eu lembro que ele, numa das brincadeiras de plenário, não sei se isso ficou gravado, só a gente que estava lá na mesa ouviu,
pode ser que ninguém tenha ouvido, que alguém, licença paternidade, não sei o quê, porque a mãe... Aí ele falou uma coisa... Gente, eu não concordo nada com isso, acho que está errado. Fazer um comentário desse não pode. Ele falou uma coisa do tipo, não, mas o dia do pai é 9 meses antes. Tá gravado, gente. Tá gravado. Erradíssimo o comentário desse. O plenário inteiro gargalhando. Pois é. Aí o que acontece? Então era aquele negócio. Não vai passar nunca a licença paternidade. Na hora do encaminhamento, da votação da emenda paternidade, o deputado Alcine Guerra pede a palavra. Ele era médico. Médico obstetra, pediatra, não sei. E ele começa a contar alguns casos que ele tinha acompanhado de trabalhadores que perderam o emprego porque ficaram no dilema de dar assistência à esposa, que recém tinha dado à luz, em condições econômicas precárias, sem ninguém para ajudar, sem ninguém para estar lá perto, e o camarada, para acompanhar a esposa, 2, 3 dias, naquele momento, perdeu o emprego. Ele contou, foi algumas histórias dessas, assim. O plenário foi calando, todo mundo assim. Isso é legal, porque é uma realidade social que aqueles deputados ali, talvez muitos, assim, é fácil você esquecer a vida como ela é no ambiente de um plenário, que você começa a discutir uma utopia. Entendeu? É fácil. Aí o cara vem e dá aquele choque de realidade. Foi um negócio, assim, fantástico. A emenda passou. A emenda passou, assim, inesperadamente. Por conta disso. Não é só uma retórica. Ele trouxe, assim, o drama social. Tá certo, você pode dizer que, estatisticamente, que economicamente, enfim, passou a licença paternidade, né? Pra vocês terem ideia do tipo de ambiente, né? De nível de debate que a coisa aconteceu. Outra coisa curiosa, ainda no doutor Ulisses, quando a coisa destravou e voltou a andar, tinha essa rotina. Ele ia para o plenário, abria a sessão, depois saía, voltava, e ficava aquele monte de discurso, e não começava a votar nunca. Nunca. Ele começava as votações lá para as 10 da noite. Dava quórum e ele não votava. Vocês que estão querendo ser deputados, vão aprender na manha. Aí um dia, a gente estava lá, alguém chegou assim, os deputados, pressionando ele, doutor Ulisses, vamos votar. Ele, não, daqui a pouco. E ficava lá. Aí um dia, por que você não começa a votação mais cedo? Eu disse, quando passa de 10 horas, os jovens querem ir namorar, os velhos querem dormir, a votação vai rápido. Ninguém quer mais falar nada, ninguém está mais querendo discutir nada. Ele dizia isso, os jovens querem namorar, os velhos querem dormir. Então a votação fluía depois das 10 da noite. Acontecia... Quantas horas vocês trabalhavam por dia? Horas? Eu estudava e trabalhava, né? Para nós. Eu ficava de manhã no NB, vinha para cá no começo da tarde, ficava até acabar. A hora que eles iam embora também. O meu chefe direto, que era o secretário-geral da Constituinte, do Thomas Aviana, para vocês terem uma ideia, na época da Constituinte nasceu um dos filhos dele. Ele levou 2 dias para conhecer o filho. Eu não sei quanto que ele apanhou em casa, eu teria apanhado muito. Mas a dinâmica de trabalho, porque quando terminava aquele negócio todo, não era... A gente não tinha os recursos tecnológicos que tem hoje. Então, aquilo tudo que era decidido tinha que ser digitalizado. Tinha que ser inserido manualmente nos sistemas de informatização do Prodazem, que era o Centro de Processamento de Dados do Senado, funcionava lá no Senado. Então, todo aquele material tinha que ir para lá e ser digitalizado. Então, aquilo, as pessoas viravam à noite para produzir aquilo. E houve, inclusive, algumas mudanças no texto aprovado na Constituição que foram feitas, porque eu acho que o Prodazem era mal assombrado, que negócio. Tinha um fantasma lá, metido a Constituinte, que fez algumas mudanças no texto. Isso é sério. O Jobim conta essas histórias, e eu sei pelo menos uma... Só que ele foi o fantasma, né? Eles iam para lá, olha só, eles ficavam no Prodazem lá, tentando mudar o texto lá. Então, aquilo no plenário era um negócio
muita coisa, muito papel, muita votação. Então, aquilo era anotado, as pessoas estavam anotando aqueles resultados de votação, a mesa e quem estava acompanhando, aquilo tudo ia depois para ser digitalizado, digitado, não é nem digitalizado, digitado mesmo, né? E houve mudanças. Uma famosa foi com a relação à medida provisória. Inclusive, o professor Zé Afonso, que escreveu, foi assessor na Constituinte, um constitucionalista bastante conhecido na época, ele ficou muito chateado com isso, porque ficou meio na conta dele, como se fosse um erro dele. Porque, quando votou lá o artigo lá que trata do processo legislativo, quando diz lá, o processo legislativo compreende a elaboração de... Aí tem lá, emenda à Constituição, lei complementar, não sei o quê, não tinha ali medida provisória. A medida provisória aparecia no outro artigo. E o fantasma do Prodazem incluiu medida provisória nesse rol. Assim, que é um erro técnico, terrível, porque a medida provisória não é produto do processo legislativo. Ela é feita pelo presidente da República. Mas se você pegar... Que antes tinha um decreto, né? O decreto-lei, né? Mas se você compara os textos, você vai ver que o texto aprovado não tinha. Foi mudado depois. Lá no Prodazem. Tinha, mas era o fantasma. O fantasma era o revisor. Não, vocês têm que entender assim, é claro que tinha, assim, mas era muito papel e tudo acontecia muito rápido. Então, essa mudança, por exemplo, passou como se fosse um ajuste técnico. Alguém achou que tinha sido um engano não colocar a medida provisória ali. Alguém achou. E botou. Mas não era um engano. Tecnicamente, não devia estar ali. E outras pequenas mudanças, porque elaborar uma lei é um processo assim, é uma neurocirurgia delicada. As pessoas fazem na marretada. Isso aqui tem hora que parece um politraumatizado, né? Emenda daqui, remenda de lá e vai embora e sai um monstro. Sai um monstro. Por conta, muitas vezes, da falta de ordenação do próprio processo. Mas, então, uma vírgula, uma posição, muda muito. E isso foi feito em alguns textos da Constituição. Como diziam os meus filhos quando eram adolescentes, reza a lenda. E o Jobim conta essas histórias, que em alguns pontos sofreram mudanças assim. Agora, eu tenho uma dúvida assim, a respeito de sentimento mesmo. Porque, como eu falei no início, naquela época era uma época muito acalorada, né? Estava todo mundo querendo participar e se sabia que era um ponto de mudança da sociedade, né? Eu acho que nem sempre a gente se dá conta do momento histórico que a gente está vivendo, né? Por exemplo, agora, a gente está numa eleição super acalorada, com movimentos, com passeatas, a gente passou por isso agora nos últimos anos, né? Várias movimentações de rua, e eu não sei se todo mundo sempre se dá conta desse momento histórico, de que você está fazendo parte da história, você está vendo a história acontecer, e dependendo do que acontece ali, o desdobramento vai ser um ou vai ser outro. Vocês tinham essa consciência? Olha, eu estou aqui, eu estou escrevendo, por exemplo, no caso do Fernando, estou escrevendo um texto que vai ser futuramente um texto que vai ser guiado durante muitos anos, ou Beto, você tinha consciência que você estava cobrindo um momento que ia balizar os próximos anos? De certa forma, sim, né? Claro, a gente sabia que estava no centro, né? Mas a ficha vai caindo aos poucos, né? Sabe que porque de cair ficha hoje em dia não tem sentido, mas no meu tempo tinha. Porque tinha orelhão que você botava a ficha que valia por 3 minutos, né? 3 minutos cada ficha? Acho que era. Eles não têm... Tem telefone criança. Público na cidade de vocês? Telefone público? Como é que é? Crédito só... É porque é cartão, hoje já é cartão. Mas tem ainda telefone público, gente? Olha, faz tempo que eu não vejo um, sério mesmo, falando sério. E funciona! Oh, que legal! Mas não é ficha, né? A ficha era antes. Não é ficha. No meu tempo era ficha. Oh, que legal! Massa, massa. Então a ficha ela vai caindo aos poucos, né? Acho que Saboia vai dizer isso também. Ela vai caindo aos poucos. Agora, caiu mesmo há 2 anos atrás, quando eu tive que fazer um documentário sobre o Dr. Ulisses. O Dr. Ulisses
faria 100 anos em 2016. Aí a TV Câmara queria fazer um documentário e eu fui o diretor do documentário. Eu fui pesquisar toda a história dele, desde o nascimento dele, a infância dele lá no interior de São Paulo, e até o auge da carreira dele, que foi a Constituição, foi a Assembleia Nacional Constituinte. E aí que você fala, caramba, eu estava ali, participando daquilo ali, como repórter, como um pequeno repórter, né? Mas estava participando, né? Agora, uma coisa que eu lembrei aqui agora, gente, só não tem nada a ver com a pergunta da Dini, eu acho que o Sabá vai falar, mas anteontem eu fui fazer uma pesquisa com meu filho, olha só que interessante, sobre futebol, não é sobre Constituição, não, sobre futebol. Ele tinha que fazer uma pesquisa para a escola dele. Aqui acho que todo mundo gosta de futebol, né? Ou pelo menos conhece futebol. Mesmo não gostando, conhece. E futebol tem regras, né? Vocês sabem disso. Eu entrei no site da CBF para imprimir o caderno de regras, o livro de regras de futebol da CBF. Sabe quantas páginas ele tem? 236 páginas. O livro de regras da CBF tem 236 páginas. Ou seja, tudo no futebol tem regra. Aquela meia-lua que tem ali, Percebe que ele entende muito de futebol, né? Aquela meia-lua ali tem a entrada da área. Tem um diâmetro, até a cor da grama está na regra, tem que ser verde, não pode ser uma grama cor-de-rosa. Não, porque o cara pode botar uma grama sintética lá cor-de-rosa, não pode, tem que ser grama verde. Então, tudo no futebol tem regra. E acho que a gente conhece a maioria das regras do futebol, né, pelo menos as mais importantes. 236 páginas. Aí eu estava pegando a Constituição para ver, já que eu vim dar palestra, aí eu reparei que a Constituição, essa versão nova, tem 167 páginas. Então, quer dizer, gente, uma Constituição que regula tudo o que acontece no país, na vida da gente, né, enquanto que um livro de regras da CBF de futebol tem 236 páginas. É para vocês verem como é importante isso aqui, como a gente desconsidera isso aqui na vida da gente, né? A ver que a gente sabe muito mais regras de futebol do que de regras constitucionais que tem a ver com a nossa vida, no dia a dia da nossa vida. Concorda, Saboia, com essa comparação? Com certeza. Com relação à consciência de momento, eu acho que são olhares diferentes, né? Por exemplo, acho que os colegas que trabalhávamos na consultoria na época, era assim, claro para a gente que aquilo, se desse certo, se a gente conseguir dali saísse uma nova Constituição, o impacto disso. Porque quem tem formação jurídica sabe, assim, uma Constituinte é uma espécie assim de Big Bang, né? Aquele momento da singularidade em que nada existia antes e tudo começa a existir. É uma ideia muito forte, porque quebra toda uma ordem, inaugura toda uma ordem. Então, você colocar uma nova Constituição em vigência, você supera todo um passado, né? Então, aquelas coisas de recepção e tudo, mas é algo muito forte. Os políticos, a consciência deles, eu acho que assim, aí que você separa os meninos dos homens, ou as pessoas grandes, amadurecidas, das que não conseguem entender o que estão fazendo. Então, tinha alguns parlamentares, deputados, deputadas, senadores, senadoras, que tinham mais consciência, assim, de Estado, de país, de desenho de uma democracia. Outros estavam lá lutando por coisas paroquiais, tentando inserir na Constituição temas completamente periféricos, completamente secundários. Eu lembro que ainda assim, mais ou menos nesse período, houve a famosa emenda que prorrogou o mandato do presidente da República, né, do presidente Sarney, eram 4 anos, e houve emenda ainda na Constituição anterior para passar para 5, e o grande moeda política para o Sarney conseguir isso foi distribuir rádios, concessões de rádio pelo país. Eu lembro parlamentares assim, eu troco o meu voto por uma rádio, sim, e acho que está certo. O cara era constituinte, mas para ter um pensamento como esse. E a Constituição veda que parlamentar seja dono de rádio, veda. De concessão de rádio. Veda, mas o Supremo até hoje faz de conta que isso não está lá, os deputados, o que mais tem é deputado dono de rádio e televisão, a Constituição proíbe. Bota o nome de um filho, né, de uma irmã. Bom, tem muitas maneiras de burlar isso, né? Houve uma vez um projeto sendo votado na Câmara sobre concessões de rádio e TV,
Assim, a gente sabe, conhece, tem estudos sobre isso, né? Quem é que é dono do quê, enfim. E naquela hora lá teve um deputado que foi à tribuna se declarar impedido de votar porque tinha interesse na matéria, porque a família dele era proprietária de rádio e TV. E eu nunca vi isso na minha vida. A gente ficou ali se perguntando, e os outros 300? Que a gente sabe que são. O deputado Zé Tomás Nuno, na Lagoas, o único. Mas tem isso. Agora, esse processo, como a Constituição foi feita, é uma coisa interessante para vocês entenderem um pouco a Constituição hoje. Como você votou de pedaço, alguns impasses que havia na discussão da Constituinte, por exemplo, direito de propriedade e função social da propriedade. Então, duas teses bastante diferentes, né? Então, o pessoal mais à esquerda diz, não, direito de propriedade atendida à função social, condiciona-se o direito de propriedade à sua finalidade social. O outro lado diz assim, não. Direito de propriedade, pronto. A questão social se resolve de outra maneira. Como é que ficou na Constituição? Botaram em 2 incisos separados. É garantido o direito de propriedade. No inciso seguinte, a propriedade atenderá à sua função social. Como é que essas coisas vão se compatibilizar, vão conversar? Ficou para a regulamentação, ficou para o judiciário decidir, ficou para uma reforma constitucional. Então, esse texto da Constituição, ele acabou incorporando tensões e conflitos sem resolvê-los. Fernanda, eu estou vendo um negócio muito... Eu estou lendo um livro a respeito dos 30 anos da Constituição, que é difícil, né, gente? Que entre nós, a Constituição está fazendo 30 anos, né? Você vai contar mais o quê? Né? Todo mundo já contou a história de tudo, né? E esse livro, na verdade, é de entrevistas com pessoas que fizeram parte da Constituinte, assim como o Fernando, assim como o Beto, e também constituintes, né? E aí tem uma parte lá que é a entrevista com Bernardo Cabral, que foi o relator da Constituinte. E numa das perguntas, ele fala, inclusive, desses impasses. Olha, porque tem hora que tinha impasse, era a gente, por exemplo, a questão da reforma agrária e a gente defendendo a propriedade, né, rural. Aí, como é que vai fazer isso? Toda vez que eles chegavam no impasse, eles colocavam na forma da lei, no texto, e passavam adiante. Deixa quieto, na forma da lei a gente regulamenta depois. Lá na frente resolve. E lá na frente resolve. Aí eu, como uma boa curiosa, fui lá na Constituição para ver quantas vezes na Constituição original tinha lá escrito na forma da lei. 65 vezes. Ou seja, 65 vezes eles não chegaram a conclusão nenhuma, a porcaria nenhuma, vamos colocar na forma da lei que depois a gente resolve esse negócio. Exato. Até hoje algumas estão sem solução. Porque, né? na verdade, esses dilemas não são fáceis de resolver. Tá certo? Não é fácil você resolver isso. Porque são dilemas que estão na sociedade. E como é que você, num texto normativo, você não muda a realidade, né? Então, isso aconteceu, como aconteceu também textos muito longos que botaram tudo, que é a tal das fusão de emendas. Então, a fusão de emendas é assim, eu tinha uma ideia, ela tinha uma ideia, ele tinha uma ideia. Se a gente fosse para a votação, a minha ideia não conseguiria a maioria absoluta de vocês, nem a dela, nem a dele. Ninguém ganharia por maioria absoluta. Então, o que a gente fazia? Pegava as nossas 3 ideias, juntava, misturava, e aí conseguia aprovar. Então, tem artigos que são assim longos, que botaram tudo. Alguém disse, bota mais aí, sei lá, campeonato do Flamengo, bota mais não sei o quê. E foram botando, porque era a maneira de resolver e de sair do impasse. Então, põe tudo aí. Depois as pessoas vão ou a legislação, ou o judiciário, ou o próprio Congresso, vocês sabem que houve a previsão de que 5 anos depois de 88 haveria uma revisão constitucional, que era uma ideia que veio da experiência portuguesa. A ideia de, olha, vamos botar esse negócio para funcionar, vamos testar isso aí 5 anos, e depois de 5 anos a gente faz uma revisão, que seria uma possibilidade de alterar a Constituição com um quórum mais fácil do que a regra permanente lá prevê. E foi, assim, um fiasco, a tal da revisão constitucional. Fizeram 6 emendas de revisão, basicamente
inócuas, e uma delas atrapalhou a vida de muita gente, porque foi uma barberagem, aquele negócio de perder a nacionalidade. Depois tiveram que consertar aquele negócio que não deu muito certo, não. Do jeito que ficou escrito originalmente. Só que alguns anos depois, porque o mundo mudou, a vida acontece, né? E aquele retrato que as pessoas tinham do mundo em 88 foi se alterando globalmente, e a necessidade de mudar a Constituição, lá pela década de 90, ela chegou com força, né? E aí você teve algumas ondas de reformas da Constituição, porque o mundo se reconfigurou todo, se globalizou, algumas coisas de fato não funcionaram do jeito que imaginava, crise de governabilidade. Eu estava falando para eles, a gente elegeu o primeiro presidente da República ano 89, e ele sofreu impeachment em 92. Então, naquele momento, as pessoas pensaram assim, esse trem não vai funcionar, não. Esse negócio não vai dar certo, não. Entendeu? Essa democracia que esses constituintes inventaram, ela não vai funcionar, não. O cara consegue ganhar a eleição para presidente da República por um partido pequeno, sem apoio parlamentar, e em seguida ele perde o mandato. Então, diga, meu velho. Olha... Só um pouquinho, Fernando, deixa eu só fazer um recadinho. Gente, quem quiser fazer pergunta, fica à vontade, tá? Tem um microfone que está rodando aí, ó. Aí vocês podem pedir o microfone e vocês mesmos falam, tá bom? A política é um negócio muito interessante, né? Para usar esse termo. Quando, em 82, o presidente Collor, assim... o Brasil vivia um cenário econômico muito difícil, com hiperinflação, é um mundo que vocês não conheceram, não têm ideia de como é, né? Como é isso. Então, algumas coisas que aconteceram naquela época, você tem que analisar olhando a conjuntura da época. Parecem absurdas hoje, mas elas tinham um contexto. O Fernando Collor foi eleito muito nesse discurso de que ele ia conseguir vencer a inflação com medidas drásticas. Ele era, entre outras coisas, ele era paraquedista, mergulhador, karateca, não sei o quê. Ele disse que ia ganhar da inflação com o Ippon. O que é o Ippon, né? É o golpe final no judô, aquele golpe perfeito. Ele dizia isso. Bom, não aconteceu. Por incrível que pareça, não aconteceu. Deram Ippon nele. Deram Ippon nele. Aí, mas qual foi a primeira lição? Assim, do jeito que o Brasil desenhou o seu sistema de governo, que a gente chama de presidencialismo de coalizão ou de semi-parlamentarismo, porque o projeto de Constituição que saiu da Comissão de Sistematização era parlamentarista. E ele ficou parlamentarista até o 8º mês de gestação. Tomou a radiação, a raios gama, igual do Hulk, e uma votação durante, já no plenário, ganhou a emenda presidencialista, e eles tiveram que sair revendo o texto para trás, porque a estrutura era toda parlamentarista. Então a gente criou um sistema misto, meio e algumas pessoas começaram a dizer, esse negócio não vai funcionar, por quê? Porque a eleição direta para a presidente da República pode produzir um fenômeno como esse. O cara ganha afiliado a um partido que não tem apoio parlamentar, mas ele precisa de apoio parlamentar para governar. Ele precisa de uma coalizão aqui, que não ou mesmo quando ele faz uma coalizão para ganhar a eleição, essa coalizão não necessariamente se reflete no governo. Então, quando veio todo o processo do impeachment, o governo não estava mais funcionando, havia denúncias de corrupção, mas... enfim. Hoje são fichinhas, gente, perto do que a gente escuta nos noticiários. Houve a CPI, a famosa CPI do PC Farias, né, que era o tesoureiro de campanha dele, e no final conseguiram, de alguma maneira, ligar o Fernando Collor a esse esquema, e ele acabou perdendo o mandato por isso. Mas, do lado político da coisa, ele perdeu o mandato basicamente porque ele não tinha apoio no Congresso. Ele não tinha apoio parlamentar. E aí houve realmente um receio de que o sistema não funcionasse, que isso fosse uma disfuncionalidade assim, sem solução. Mas os anos seguintes provaram o contrário, aparentemente.
Porque a partir dos governos Fernando Henrique, você começou a ter presidentes eleitos, cujos partidos, se você olhar só o partido dele, não tinha mais do que 1/5 da Câmara, mas que conseguiram formar coalizões fortes de governo. O Fernando Henrique fez isso, o Lula fez isso. Né? O papel do Sarney na Constituinte. Do ponto de vista jornalístico, assim falando, né? Bom, o Sarney não queria a Constituinte da forma que ela foi feita, tanto é que foi ele que sugeriu a tal Comissão de Notáveis. Comissão de Notáveis para construírem um texto inicial que aí seria apenas referendado pelo Congresso Nacional, né? Como isso não aconteceu, houve uma eleição em 86 para a escolha do Congresso Constituinte. O partido dele, que era o PMDB, elegeu mais da metade dos deputados constituintes, porque ele, na época, lançou o Plano Cruzado, que foi um plano que congelou os preços. Você imagine, você está vendo um país onde a inflação é altíssima e, de repente, você fica 2 meses sem subir o preço de nada. Aquilo, para a população, foi um presente, né, caiu dos céus. Então, ele conseguiu... A eleição atropelou, foi um trator. O partido dele atropelou e teve grande maioria. Então, assim, ele conseguiu maioria no Congresso, né? No entanto, a Constituição ganhou vida própria. Isso por quê? Na minha opinião, aí talvez não sei se o Sabá vai concordar, que o movimento social e sindical estava muito bem organizado. Então, eles participaram muito da Constituinte. Eu lembro que, assim, quando fala Constituinte, para mim, eu lembro de índio, de gente caminhando aqui dentro do Congresso, de pressão popular. Por exemplo, o pessoal da área ambiental fez uma pressão muito grande. Não sei se vocês sabem, a nossa Constituição tem um capítulo do meio ambiente que é considerado o melhor do mundo. Foi a primeira Constituição do mundo a tratar realmente da questão ambiental de forma completa, né? Então, o movimento social, as ONGs, exerceram uma pressão muito forte. Isso acabou desequilibrando aquela balança que estava pendendo para o lado do governo. O meu entendimento que eu tenho naquele período. Não sei como o Saboia vê. Não, você tem toda a razão. O que acontece é que você tinha uma estrutura institucional imposta que não permitia você ver a sociedade que existia. Ela estava submersa, lá. Né? Movimento sindical, movimentos sociais de vários tipos. A sociedade estava se organizando, se reconfigurando, mas isso, do ponto de vista formal institucional, não era reconhecido. Você tinha 2 partidos, depois criou outras siglas partidárias que ainda não davam assim, visibilidade a toda essa dinâmica da vida social. A Constituinte fez isso, porque abriu nas comissões, subcomissões, começou a receber propostas não partidárias, emendas populares. E as pessoas se organizavam. É um capítulo à parte, né? Emendas populares é uma coisa impressionante, né? E exatamente isso. Então saiu um pouco do controle assim, das lideranças políticas tradicionais. Tanto que nas eleições seguintes, alguns desses movimentos sociais vão ganhar expressão política. Só que recordar é viver, só para lembrar uma coisa antes que eu esqueça, foi o Chico Mendes, o líder lá dos Seringueiros, que foi assassinado em 88, 89, né? Foi assassinado em 89, chegando aqui na Câmara com a emenda popular dos seringueiros lá do Acre, da Amazônia, né? Quer dizer, foi uma coisa lindíssima você ver aquilo, né? Deixa eu aproveitar, porque ontem... você quer falar? Falou Chico Mendes. Falei em Chico Mendes, ele lembrou de alguma coisa. Lembrei aqui. Quando o Chico Mendes faleceu... Foi 89, né, que ele foi assassinado, né? Exato, o Ulisses era o presidente Ele não da faleceu, Câmara. Ele foi assassinado, né? Foi assassinado. Exatamente. Ele, normalmente, assim, nessas ocasiões, o presidente da Câmara costuma fazer um discurso assim, né, de reconhecimento e tal, e o Ulisses Guimarães, embora fosse um literato, era um homem assim, de letras mesmo, ele pedia, às vezes, discursos à consultoria, que era um desafio enorme escrever para o Ulisses Guimarães, né? Eu fiz o discurso dele de elogio ao Chico Mendes, quando o Chico Mendes morreu. Nessa época, uma das coisas que fazia... Nem sabia disso. Uau, que honra, hein, Fernando? Eu nem sabia disso, falei em Chico Mendes. Eu escrevi e ele leu, assim,
integralmente o discurso que eu escrevi em homenagem ao Chico Mendes. Mas isso, quer dizer, algumas dessas forças ganharam expressão política, Partido dos Trabalhadores, o próprio PV, mas nesse momento acho que isso saiu do controle das lideranças tradicionais, porque existia a sociedade. As pessoas não estavam vendo, mas ela existia. Então, eu até falei que eu vou aproveitar a oportunidade para falar isso, porque a Constituição, a nossa Constituição de 88, ela é conhecida como Constituição Cidadã justamente por causa dessa grande participação popular que teve na época. Gente, é uma loucura. É uma loucura. Foram 72 mil cartas enviadas aqui ao Congresso Nacional. Os Correios tinham formulários que ficavam nos Correios que você iria... Era papel, viu? Era papel. E é sobre isso que eu quero mostrar. Vou pedir para acender aqui a tela para mim, por favor, que eu queria mostrar para vocês. Ontem, eu dei um pulinho aqui no nosso centro de documentação da Câmara, que toda essa questão, todo esse processo da Constituinte, é só da Play, todo esse processo da Constituinte, ele está todo guardado aqui na Câmara. Então, é uma papelada danada, um monte de coisa, mas, gente, tem umas coisas tão legais, mas umas coisas tão legais, que eu fiz um videozinho, pelo meu celular mesmo, vocês vão ver que o áudio nem está muito bom. É sobre isso? Ah, tá. É só para vocês verem a papelada e vocês verem como é legal essa questão das cartas das pessoas. Deixa eu mostrar para vocês. Então, todo esse processo da Constituição está todo gravado aqui nessas caixas. E são 6 prateleiras dessas inteiras, só com a documentação que foi feita naquela época. Então, qualquer carta que foi escrita, qualquer recado que alguém tenha escrito para as pessoas que faziam parte aqui, para os deputados e senadores que faziam parte da Constituinte, todas elas estão aqui registradas e guardadas. Então, dá para a gente ler, inclusive, vendo a letra, né, das pessoas. É muito emocionante, é muito legal, né? Olha, gente, isso aqui eu acho sensacional. Na verdade, tinha um formulário nos Correios. Isso. Só que isso aqui, ela é anterior à Constituição. Sim. A Constituinte, na verdade, né? Uhum. A Constituinte, ela começa em 87, e esses formulários, se eu não me engano, são no final de 85 e início de 86. Ficavam no balcão dos Correios, a pessoa chegava lá, preenchia, botava lá e era pago, né? Já estava pago. Aqueles formulários pagos de Correio. Então, eu peguei esse aqui eu peguei, vou te mostrar por quê. Ela fica separada aqui, porque chama muita atenção, a gente já deixa separado, que é a do Chico Mendes. Essa aqui é ele mandou a sugestão dele aqui para a Constituinte. Nossa, gente, me desculpa, mas eu me emocionei com essas coisas, sabia? Mas é legal. Cara, sério, eu acho muito legal. Depois que... Acho muito legal. Olha aqui. Acre, Chapuri, muita área coisa rural. Que a gente vai descobrindo que tem aqui. É porque a gente ainda não destrinchou essas... Que são muitas, né? É muita coisa. Muitas. E faltou espaço para o Chico Mendes escrever o que ele queria. Que era a criação de reservas extrativistas, que está escrito ali, ó. Muito possivelmente a gente acha outras né, contribuições assim, tão relevantes para o Chico Mendes. Isso aqui é uma emenda popular, aqui eu te falei que é o abaixo-assinado. O abaixo-assinado. Esse aqui é a número 1, que é direito da criança. Toda criança tem o direito à vida, tem o nome e tal. Olha que interessante. Na verdade, então, as pessoas, elas escreviam um texto que elas achavam que tinha que ter na Constituição, e aí embaixo colocavam as assinaturas. E detalhe, isso aqui são digitais. São cinco exemplares iguais a esse, originais, né? Que a gente chama de originais múltiplos, né? Porque eles são originais, eles têm o mesmo valor. Então, foram feitos 5. A partir daí vieram as cópias. Esse aqui é um deles. Aí tem, né, o texto, né, normal, os artigos, tudo certinho.
Aí, no final, a gente vai ter as assinaturas. As assinaturas originais. Oh, que legal. Aqui começa a mesa diretora da Assembleia, né? O Ulisses Guimarães, que era o presidente, e os outros membros. Inclusive a Benedita da Silva, que ainda continua sendo deputada, né? Legal. Aí mais para cá começam os parlamentares e os constituintes por ordem alfabética. Aqui começa sem distinção de se é deputado ou se é senador, é por ordem alfabética. Gostaram da curiosidade? Eu, por exemplo, sendo bem sincera, eu não sabia que tinha só 5 exemplares da Constituição. E eu achei aquilo incrível. Eu achei muito, muito interessante mesmo. E só para quem quiser saber, todas essas emendas populares que eu achei interessantíssimo, eu confesso, gente, ontem eu chorei. Eu chorei porque eu li vários. Não, sério mesmo, eu chorei de verdade. Porque eu li textos que pediam coisas 30 anos atrás que as pessoas continuam pedindo hoje. Como aquele primeiro texto que apareceu, que ele estava pedindo, na verdade, solicitando casa para morar, porque as pessoas, programas de habitação, porque as pessoas não têm um lugar digno para morar. Infelizmente, é muito triste de você ver que depois de 30 anos a gente ainda tem alguns desses problemas, né? O Miro Teixeira comentou isso uma vez, o deputado Miro Teixeira, que ele falou que tinha tanta cartinha pedindo casa que eles resolveram criar o direito à moradia na Constituição, porque se as pessoas estão pedindo casa, nós não podemos criar um artigo dando uma casa para uma pessoa, mas podemos criar o direito à moradia na Constituição, porque ele me disse isso também, que tinham tanta cartinha pedindo casa que eles resolveram colocar um artigo sobre o direito à moradia. E só mais uma observação, aquela emenda que a gente mostra ali no vídeo, que é a emenda da infância, virou um artigo constitucional, é o artigo 227. Vamos passar para o pessoal das perguntas, que tem vários aí, vamos lá. Então, vocês passaram por todo esse processo da volta da democracia no país. E vendo hoje com a experiência que vocês têm, eu queria saber a opinião de ambos sobre o declínio da política no país. A gente vem de 2 impeachments que são relativamente recentes. E eu queria saber, vindo de vocês passaram por um período de ditadura, a opinião de vocês sobre isso, porque eu acho que hoje em dia a gente tá passando por um período político muito difícil de novo. Então, nada melhor do que ouvir a voz da experiência, ter passado por um dos piores períodos da história. Na verdade, não é uma pergunta, é só um conselho mesmo que eu queria. Vamos passar para as outras perguntas para a gente fazer em bloco, pode ser? Vamos lá. Eu queria saber, se não tivesse acontecido o que aconteceu com o Tancredo Neves, a Constituição hoje poderia ser diferente? E se fosse diferente, quais seriam os principais tópicos que houvesse mudanças? Por fim, passa o microfone para ela ali também, que ela também quer fazer vamos fazer uma rodada de 3 para a gente poder finalizar. Como é que é seu nome? Cláudio. Júlia. O meu Tamires. E eu queria saber como eles organizaram as questões das cartas, que foram mandar muitas cartas, acredito que foi num período curto de tempo. Então, como eles organizaram tudo isso para ser atendido e ouvida a maioria? Vai lá, vocês com a palavra. Começando da mais fácil, talvez. Houve toda a estrutura criada de comissões, subcomissões. Boa parte dos servidores da Câmara e do Senado foi assim, mobilizada para fazer isso. Então, a gente tinha, assim, inclusive o meu chefe, um bom período aí nessa época, o doutor Bozaviana, ele foi exatamente o responsável por essa organização, o secretário-geral da Constituinte, né? Então, realmente, era um trabalho insano de pensar, porque as salas ficavam lotadas de papéis, literalmente, né? Mas foi feito isso a partir de uma ideia de reunir por temas. Então, você tinha temas e subtemas. E todas essas cartas, até no próprio formulário, já aparecia lá para a pessoa dar uma indicação assim, de qual era o tema geral que ela estava querendo tratar.
E isso foi para essas subcomissões que fizeram essa primeira análise e tentaram tratar assim da forma que podia. Quer dizer, hoje isso seria feito muito mais facilmente, né? Você tem aí muitas ferramentas que dariam assim uma possibilidade muito mais forte para fazer isso. Mas tinha muita dedicação das pessoas. Assim. Essa ideia assim de participar, de pegar essas cartas, organizar, enfim, isso é uma coisa que motiva muito. Sobre a questão do Tancredo, é muito difícil pensar. Acho que talvez o Tancredo Neves pudesse ter, assim, de alguma forma, mantido um pouco mais o viés à esquerda da Constituição. Não sei. Porque, embora ele fosse assim, o principal expoente aí da social-democracia, depois dessa reconfiguração dos partidos, a coisa foi se quebrando, né? Ele era MDB, PMDB, PSDB, mas, assim, não sei. Honestamente, o que poderia ter sido para a Constituinte, porque a figura central acabou sendo o Ulisses Guimarães, e não o presidente da República. Como a situação econômica do país continuava muito grave, acho que qualquer que fosse o presidente da República, ele acabaria se ocupando mais com essa questão aí. Agora, o Sarney, de fato, ele representou uma permanência mais longa da influência do regime anterior, né? Porque o Sarney era arena. Ele virou MDB depois por circunstância da política. Ele representou assim, uma prorrogação aí de influência do regime anterior. Talvez isso tenha sido bom, de alguma forma, para não... Por exemplo, na ocasião do impeachment como o do Collor, por exemplo. Quer dizer, a chance das forças do regime anterior se articularem e tentarem ocupar esse espaço, poderiam ter sido... isso poderia ter acontecido com mais presença, e não aconteceu. A partir do impeachment do Collor, se procurou uma solução parlamentar. De qualquer maneira, né? Agora, hoje eu acho que nós não vivemos, nesses 30 anos, uma situação como a de hoje. O impeachment da presidente Dilma, dadas aí todas as circunstâncias, enfim, que é complicado, mas, na minha opinião, foi essencialmente um voto de desconfiança. Não estou dizendo que não havia razões jurídicas, não estou entrando nisso, mas revelou uma instabilidade, assim, que a gente achava que ela tinha sido superada depois do Collor. Depois do Collor, a gente teve algumas décadas de uma estabilidade política bastante expressiva. Com 2 governos FHC, 2 governos Lula, a coisa foi. O primeiro governo Dilma ainda foi, mas acho que hoje a gente vive num momento crítico para a democracia brasileira. É um momento crítico, quem quer que ganhe essa eleição vai ter um desafio muito grande, as instituições vão ter um desafio grande, até porque, na minha opinião, o nosso Supremo Tribunal Federal não sabe mais qual é o seu próprio papel. Está bastante confuso isso. O funcionamento do Supremo hoje como corte política está assim, em questão. Então, é um ator que não jogava fortemente no passado e agora joga. Não atuava fortemente no passado, a história da judicialização da política e tal. Então, isso daí é um elemento complicador, porque o Supremo tem um poder enorme se as coisas funcionarem dentro da normalidade institucional. Entende? Então, e não tem muita maneira desse poder ser contrastado. Então, tem vários pontos de preocupação aí, em relação ao próximo presidente da República, quem quer que seja. Acho que, de fato, o cenário é
é inédito desses 30 anos aí, eu acho, não sei se... Mais um cenário inédito dos 30 anos. É por isso que eu continuo aqui, porque tem a novidade aqui sempre. Né? Estamos todos perplexos, né? A questão do Tancredo antes, só completando o que o Saboia falou, eu acho que foi uma má sorte muito grande para o Brasil ter perdido o Tancredo. Pelo que o Tancredo tinha uma experiência política muito interessante. Ele tinha sido ministro do Getúlio Vargas, né? Ele foi primeiro-ministro durante aquele período ali em que o Jango governou uma boa parte como primeiro-ministro, né? Depois fez oposição ao regime militar dentro do MDB, depois foi governador de Minas, eleito pelo voto, né? Então ele era uma figura muito mais carismática do que o Sarney. Então, assim, eu acho que o governo Tancredo não permitiria, por exemplo, aventuras como o Collor, porque o Collor surgiu como oposição ao Sarney. O governo Sarney terminou de forma tão ruim, com a aprovação tão baixa, que todos que falaram na campanha de 89 foi contra o Sarney. Tanto é que o candidato do governo, entre aspas, que era o Ulisses Guimarães, ficou lá em 6º ou 7º lugar. O doutor Ulisses, que tinha sido o homem mais poderoso do Brasil, ficou em 6º ou 7º lugar, porque ele representava, mesmo não querendo ser, o governo Sarney. Então, eu acho que o Tancredo, como a gente vive um sistema muito baseado em pessoas, na personalidade do né, FHC, Lula, eu acho que um Tancredo seria diferente. Mas é tudo achismo, né? Só uma opinião minha. Com relação ao momento atual, acho que só para dizer além do que o Saboia já disse, eu falei, isso aqui, para mim, é a garantia do futuro do Brasil. Quer dizer, se vocês conhecerem, ou passarem a conhecer melhor isso aqui, e exigirem que a nossa Constituição seja aplicada, eu acho que a gente já resolveu 99% dos problemas. É impressionante como as pessoas desconhecem a nossa Constituição e não exigem a aplicação dela. Desde coisas menores, até coisa importante como tortura. Debate no WhatsApp sobre tortura, mas, gente, a Constituição fala, é cláusula pétrea. Não pode haver tortura no Brasil. Não pode haver tortura no Brasil, é cláusula pétrea. Entendeu? Então não precisa discutir isso, né? Você concorda? Isso é uma coisa preocupante. Tem discussão para esse tipo de coisa? Nesse debate de hoje, estão colocando em questão coisas que não estão em questão. Coisas que não podem ser mudadas não estão na em Constituição. Olha só, gente, nosso tempo acabou. Mas tem. A sua pergunta é muito rapidinha? Será que o pessoal do CEFOR deixa eu fazer? Deixa. Oxi. Então vai lá, mais uma pergunta, então, mais uma. Bolson Marcos, na opinião dos senhores, a Constituição de 88 e da senhora, a Constituição de 88. Senhora! Gente. A Constituição de 88 ainda... Morri! Gente. Acabou, gente, a participação. Vamos acabar com isso aqui agora. Vai, Marcos, continua. A Constituição atual é adequada para o cenário brasileiro? Porque o Brasil, querendo ou não, mudou muito nas últimas... O Brasil, antes o Brasil mudava em décadas, depois mudou em anos. Hoje, o Brasil consegue mudar em meses. O Brasil não, o mundo todo. A Constituição como está agora é adequada para o povo brasileiro? Boa pergunta. Antes deles responderem, só vou pedir para ele fazer também, que ele está um tempão com o braço levantado. Faz a sua pergunta. Pega ali o microfone lá. Só para a gente fazer o último bloquinho, que aí nós vamos acabar. Bem, com o fim do período militar e a redemocratização do país, diversos partidos se uniram a favor das diretas já. Então, houve uma união nacional em prol das diretas já. Só que nós aqui sabemos que a democracia possui alguns vícios. E, de uma forma rápida, já que a gente acabou o nosso tempo, eu gostaria que vocês comentassem esse tipo de vícios, se na questão da democracia, porque a democracia é criticada por alguns tipos de vícios, como as oligarquias de poder, concentração de poder nas mãos dos mais ricos, de que, certa forma, a gente poderia combater esses vícios da democracia, tendo uma democracia como a nossa? Ótimas perguntas, hein, para a última rodada, para finalizar com chave de ouro. Você quer fazer também? Ou pode deixar? Vamos lá, então. Vamos lá. A ideia da Constituição. Essa Constituição de 88, ela já foi reformada várias vezes. Então, inclusive, houve uma mudança até da doutrina jurídica, assim, que já foi uma coisa impensável mudar a Constituição. Inclusive, a discussão sobre cláusulas pétreas era uma coisa sagrada, e isso, assim, isso está se reconfigurando
várias maneiras. Acho que a Constituição precisa de reformas pela característica que ela tem, de ser extensa, de você ter constitucionalizado várias políticas públicas que não precisariam ter sido constitucionalizadas, talvez. Então, por exemplo, o sistema de saúde no Brasil está na Constituição. Se você quiser mudar, você tem que mudar a Constituição. Então, acho que ela é adequada, mas se você a considerar como um documento dinâmico, que deve ser reformado, atualizado pela própria característica da nossa Constituição. E, de preferência, não deixar tanto espaço assim para o Supremo fazer isso. Acho que toda vez que o Supremo tem se dado essa tarefa, a Constituição é o que o Supremo diz que ela é, e de mutação e reforma. Então, assim, eu falo isso com tranquilidade, porque, assim, eu sou advogado por um lado, sou cientista político por outro. Então, eu falo mal de todo mundo e eu troco a camisa, não tem nenhum problema. Acho que é impróprio o Supremo, porque o Supremo não tem representação popular. Quando o Supremo decide uma questão, ele não regulamenta a questão, ele não normatiza. Doutor Ulisses falava que o Supremo não tem rampa, né? Pois onde o povo possa subir, né? Exato. Quem tem rampa é o Congresso Nacional. Pois é. Então, eu acho que a Constituição precisa ser alterada, sim. E talvez um ponto crucial de alteração tenha a ver com a última pergunta, a tal da reforma política, né? Eu acho que o maior problema do Brasil não é propriamente, por exemplo, o sistema eleitoral que a gente tem. É uma combinação desse sistema com outras características. Então, por exemplo, você tem uma fragmentação partidária excessiva. Eu digo excessiva não pelo número absoluto de partidos, mas pela característica desse espectro partidário. Pouca gente à direita e à esquerda, muita gente embolada do meio, sem uma clareza ideológica, por exemplo. Então, como você reconfigura isso? Então, assim, precisa haver mudança. Tem algumas anomalias, de fato, que seriam, talvez, pudesse começar por aí, coisa do tipo, na minha opinião, suplente de senador. A gente teve caso aqui, na época da ditadura militar, que o camarada era um político do Norte, ele brigou com o partido, brigou com todo mundo, porque ele queria se candidatar, o partido não queria, que ele estava doente com um câncer, uma doença terminal. Ele disse, eu vou me candidatar, e botou como suplente dele o mestre de obra que tinha reformado a casa dele. Um pintor de parede. Ele foi eleito, morreu em seguida, o cara veio e foi senador 8 anos. É história. Não, é história. Então, acho que algumas anomalias, mas pensando assim, sistemicamente, eu não acho que o nosso maior problema hoje seja mudar assim, fortemente o sistema eleitoral, o sistema partidário. Acho que a educação política vem antes, acho que combater corrupção vem antes, acho que maior clareza no que os políticos dizem, maior participação da sociedade vem antes. Oi? Pois é, o sistema eleitoral não tem dois iguais no mundo. Então, o sistema eleitoral ele não produz resultados assim por si só. Você tem todo um conjunto de fatores da própria sociedade. Por exemplo, nunca se falou tanto em renovação como agora. Só um pouquinho, gente. E você vê as pesquisas para os cargos majoritários, me dá tristeza. Eu só vejo cara velho. Exato. Você só vê gente velha liderando as pesquisas. Gente, cadê o discurso de renovação? Cadê? Eu vou me candidatar desse jeito. Vai lá, Beto. Gente, acho que já... Só para finalizar. Vocês já ouviram demais, né? Eu acho que eu vou ser muito rápido. Mas eu acho o seguinte, para começar, o Congresso, que a partir de 2 de fevereiro, né, vai começar a trabalhar, ele não foi eleito ainda, tá? Ele vai ser eleito dia 7 de outubro. Então, esse que está aí agora vai acabar o mandato dele dia 1º de fevereiro do ano que vem. Então, assim, dá tempo, como disse o Saboia. Dá tempo. E vocês têm importância nisso, em abrir a cabeça das pessoas e saber em quem está votando. O deputado federal é o primeiro lá que a gente vota, né? Na relação, não é isso? São 6 cargos. Não sei se é a primeira. Mas, assim, em geral, o pessoal esquece primeiro o deputado federal. O cara lembra do presidente que votou,
lembra do senador, lembra do deputado estadual, porque é o cara a quem ele vai pedir o favor ali, mas esquece do deputado federal, que é o mais importante. Entendeu? É o cara que vai mudar ou não isso aqui, é o cara que vai aprovar ou não as leis no dia a dia, né? Então, assim, nada está decidido, só um pouquinho, que a gente tá nada está finalizando. decidido, dia 7 de outubro, o Brasil vai às urnas, né? Espero que vocês também vão às urnas e conversem sobre isso, né? Leiam a Constituição, não é muito grossa, não, é mais fininha do que o caderno de regras da CPF, né? E conversem, dialoguem, sem ódio no coração, com diálogo, né? Conversando, apresentando argumentos. E política é uma coisa bonita. Eu estou nisso há mais de 30 anos, o Saboia está um pouco mais, apesar de ser novinho também, mas assim, a política é uma coisa muito, muito importante e muito legal de participar, desde que a gente faça com amor e com paixão e querendo sempre o bem da coletividade, tá bom? É isso. Olha só, gente. Bom, muito legal. Surpreendente. Gente, muito legal, muito legal. Ó, gostei muito da conversa. Quero agradecer ao Fernando Saboia, quero agradecer ao Manuel Roberto, mais conhecido como Beto Seabra. Quero agradecer a todos vocês pelo bate-papo super legal. Eu quero saber se vocês gostaram. Vocês gostaram? Que legal. A ideia era fazer vocês gostarem, vocês se envolverem um pouquinho com esse clima que envolveu a criação da nossa Constituição. Tentem pegar o conselho do Beto aqui, tentem dar uma olhadinha na Constituição, principalmente no artigo 5º que é o mais importante, digamos assim, da questão dos direitos, e deem uma olhadinha, estudem, e assim, tentem se envolver um pouco mais. O que vocês aprenderem aqui, gente, essa semana que vocês estão passando aqui é uma semana histórica para vocês. Essa é uma coisa que vocês vão levar para a vida inteira. É uma oportunidade que muitos jovens não têm, que é viver na prática o que acontece aqui. E vocês vão sair daqui sabendo que muito do que as pessoas falam não tem nada a ver do que acontece aqui. Então, vocês vão ser um pouquinho da pulverização de conhecimento, que é o que a gente está precisando. Sabe? Hoje, as pessoas estão com muita opinião sem conhecimento, muita opinião sem fato. Então, vamos tentar espalhar um pouquinho de conhecimento para a gente tentar ajudar que as próximas gerações de políticos, e eu, sinceramente, espero que vocês estejam entre elas, sejam um pouco mais qualificadas, por que não? Né? A gente quer um país melhor? Vocês querem um país melhor? Vamos fazer um país melhor? É isso, galera. Vamos fazer um país melhor. E a gente tem nosso papel, que é ajudar também a levar conhecimento para as pessoas. Eu agradeço imensamente a participação de vocês. Quem quiser ver as emendas, lembra aquelas emendas que eu mostrei? Tem um portal, o portal da Câmara, que é o câmara.leg.br. Lá no nosso portal da Câmara tem um bannerzinho, que é um site exclusivo sobre a Constituição, sobre os 30 anos da Constituição. Se vocês clicarem lá, vocês vão ter acesso a tudo, inclusive ao conteúdo dessas cartinhas que eu mostrei um pouquinho aqui para vocês. Agradeço mais uma vez. Aproveitem muito essa semana e, sejam felizes, galera. Vamos tirar uma foto? Vamos tirar uma foto? Quem topa tirar uma selfie aqui com a gente? Bora, gente, tirar uma foto aqui. Me ajuda, Raquel, você tira? Ou alguém... Agir.